A paz do Senhor a todos os alunos do estudo bíblico da comunidade evangélica Casa de Oração, a minha saudação. Alegria novamente estar aqui com vocês, compartilhando da palavra de Deus e da lição que nós estamos retirando aqui do livrinho Elias e Eliseu, Homens de Ação, da editora cristã evangélica, a qual desde já eu agradeço a oportunidade e a autorização de estarmos trazendo estas aulas nas redes sociais para os nossos alunos e para outros demais interessados, né? Então agradecemos a editora cristã evangélica por nós podermos estar compartilhando este material da editora nas redes sociais. Amém? Glória a Deus. Estamos começando a aula, 13ª aula do livrinho Eliseu e a Escola de Profetas. Nós temos estudado a vida de Elias, tudo o que significou esse grande profeta de Deus na história do povo hebreu, na história do ser humano. E agora vamos falar sobre Eliseu. Na aula passada nós já estávamos falando sobre Eliseu, mas o que nós queremos dizer nesta aula é que nos dias de Elias e de Eliseu, a apostasia e a idolatria era muito grande no povo de Deus. O povo de Deus havia se apartado do Deus Altíssimo, do seu Deus, do seu Senhor, e estava adorando ao Deus Baal, que Jezabel e Acabe haviam trazido para dentro do povo, inculcando no povo essa adoração a um Deus menor, né? A um demônio, Baal, e a qual Jezabel era sua adepta. E ela traz esses ensinamentos de Baal, e aos poucos o povo, com medo de Jezabel, e porque o povo também tinha essa facilidade em se desviar, né? Apostasia é quando a gente se afasta de Deus, né? Então o povo se afastou do seu Deus e começou a adorar outros deuses. Esse é o quadro em que Elias trabalha, né? Numa luta profética incessante contra Acabe e contra Jezabel, até que essas figuras são extirpadas do meio do povo, né? Acabe é morto, Jezabel é morta, e aos poucos Elias e Eliseu eles começaram a reverter essa situação, pregando genuinamente a palavra de Deus entre o povo. E muitos daqueles que se escondiam, né, pelo temor que tinham de Jezabel e de Acabe, agora passaram a manifestar publicamente a sua fé, através dos milagres que através de Elias aconteceram, né, inclusive da batalha em que ele derrota os profetas de Baal, né? Aquilo tem uma grande repercussão, ganha um grande impulso novamente à adoração ao Deus Altíssimo, ao Senhor de Israel. E essas pessoas, depois com a morte de Jezabel, elas começam a ter mais confiança em se voltar ao culto e à adoração ao Deus de Israel. Esse despertamento ele foi tão grande que começaram a surgir escolas teológicas, escolas de profetas. Nem todos os profetas do passado tinham uma formação teológica assim convencional. Os profetas eram levantados muitas vezes saindo de origens muito simples, muito rudes, sem ter um conhecimento das Escrituras de uma forma catedrática. Eles eram formados muitas vezes porque passava a tradição de pai para filho, de família para família,
e eles tinham aquela formação profética teológica, mas não eram catedráticos, não tinham estudado, não tinham uma formação formal. E o próprio Amós, por exemplo, né, o profeta Amós, ele saiu do agreste judaico, ele era muito rude, e ele não tinha muito jeito, né, para falar a palavra de Deus, para profetizar, e ele fazia aquilo do jeito que ele podia e do jeito que ele sabia. Então ele fazia cantando, ele cantava e profetizava cantando, e pregava a palavra de Deus cantando. Elias também foi um profeta sem formação catedrática, ele também não tinha uma formação rígida, né? Nunca estudou teologia, nem a Torá, mas vinha da tradição também familiar dele, e ele aprendeu muito rudemente, mas Elias compensava essa falta de formação teológica básica com uma grande intimidade com Deus, e dessa intimidade vinha um grande poder. Então ele fazia grandes coisas, fazia grandes milagres através da palavra de Deus e do poder que Deus colocava em suas mãos. Então ele era muito rústico, de poucas palavras, mas de grande autoridade perante Deus. Provavelmente Samuel foi o primeiro profeta a formar uma escola de profetas, e quando nós dizemos escola de profetas, não, ou escola de teologia, você pode pensar que eram escolas, né, como nós temos hoje, prédios com estrutura de salas e com estrutura de grandes livros e grandes bibliotecas. Não era isso. Era tudo muito básico. Os alunos da escola de profetas, eles viviam geralmente numa casa, vários deles numa casa, ou vários deles numa comunidade pequena, e ali eles viviam, eles plantavam o que eles iam comer, eles cuidavam dos animais que iam servir para eles, e ali também eles estudavam. Eles tinham ali, dentro daquele período do dia, as suas tarefas rotineiras, né? Plantando, cuidando dos animais, cuidando das coisas de casa, cozinhando inclusive, e tinha também um tempo reservado para a palavra, a Torá e o livro de Moisés, né? As leis mosaicas, é isso que eles estudavam naquele tempo, o Pentateuco, né? E então eles estudavam bastante, também eles aprendiam música e poesia. Eram estudos exaustivos, né? E as acomodações muito precárias, como eu falei, né? Eram casinhas, né? Ou algumas comunidades, várias casinhas às vezes, mas muito precário, muito pobre, né? Eles dependiam também da ajuda de algumas pessoas. E Eliseu, ele chega numa dessas comunidades num tempo desse, assim, né? Havia uma fome assim naquele lugar, havia uma seca, uma fome. E nesse contexto ele chega a Samaria, em Gilgal. Chega numa cidade chamada Gilgal para uma série de conferências, né? O seminário de Gilgal. Ele chega ali para dar algumas aulas e falar das experiências que ele tinha com Elias, né? E de como ele chegou até a ser profeta, e da intimidade e do caminho que ele tinha com Deus. E ele chega ali para uma série de seminários. E acontece que quando ele chega, houve uma grande alegria, né, pela presença dele ali, mas não tinha nada para oferecer para o profeta. A despensa estava vazia. Eles não tinham nem uma bolachinha para oferecer. E acontece que Eliseu, ele chama um dos alunos e diz assim: olha, vai para o campo e vai colher alguns vegetais, nós vamos fazer uma sopa. E o aluno vai e colhe algumas ervas, algumas raízes, só que ele também colhe
um vegetal chamado Colossimítida, que é um pepino, tipo de um pepino selvagem, mas serve em pequenas doses como remédio até, mas em grandes doses ele é muito tóxico. É um pepininho do mal. E ele corta tudo aquilo que ele tinha trazido, este aluno, né? Porque tudo que ele tinha trazido do campo, ele corta tudo numa panela, põe água e deixa ferver e faz uma sopa. E vocês podem imaginar a fome que aqueles cerca de 100 homens, 100 profetas estavam passando, né? A ponto deles comerem aquela sopa. E na presença do profeta, né, Eliseu, e é uma sopa que se mostra muito amarga por conta desse pepininho tóxico, mas eles acabam comendo, eles estão com fome e eles, na educação deles, eles não querem reclamar perante aquilo que o profeta havia colocado na mesa. Até que um deles diz assim, percebe o perigo que havia ali, da toxicidade daquele alimento, e ele fala para Eliseu, olha, há morte na panela, indicando que ali havia algum problema com a comida. E Eliseu, usando daquilo que estava em suas mãos e confiando que Deus ia agir ali, ele manda misturar um pouco de farinha na panela, né? O que era uma sopa vira um angu, né? Ou fica enriquecido ali com a farinha, né? Que Eliseu manda colocar, e Deus opera ali, Deus opera e cura aquela sopa, de modo que eles podem comer a sopa e não vão passar mal, não vão morrer. E é um milagre ali que Eliseu opera pela sua fé em Deus, e Deus opera aquele milagre através de Eliseu, curando a sopa. Ocorre também que chega um homem de uma cidade vizinha e ele oferece para o profeta, como era costume, ele honra o profeta com suas primícias. Então ele traz 20 pães e traz algumas espigas verdes ainda na palha, como diz a palavra de Deus, e o profeta, aquilo era um presente para o profeta, mas ele estende aquele alimento para os alunos que estavam ali, tinham acabado de tomar a sopa, mas estavam ainda famintos. E eles dizem assim, mas Eliseu, são 100 homens, como é que nós vamos oferecer 20 pãezinhos e algumas espigas? Ele fala, não, pode oferecer que todo mundo vai se alimentar e vai sobejar. Numa figura, né, do que seria muito tempo depois a multiplicação dos pães e dos peixes operada por Jesus. Aquilo era uma figura de Cristo, né? E isso acontece, todos comem o pão, todos comem as espigas e sobeja, e ainda sobra muito mais do que havia no início. E ali Eliseu opera ali na frente, Deus opera na vida de Eliseu um milagre na frente de todos os profetas, os alunos de profetas que ali estavam, né? Enriquecendo não só como alimento físico, mas como alimento espiritual, aquela experiência incrível que eles tiveram ali na presença de um profeta de Deus chamado Eliseu. Isso nos mostra que Deus opera mesmo nas circunstâncias mais adversas. Essa é a fé que nos sustenta, essa é a fé que nós devemos ter. Apesar das circunstâncias mais adversas, Deus opera, Deus está presente, Deus alimenta, Deus traz um milagre. Deus não precisa que a circunstância esteja favorável para Ele agir, Ele age mesmo na situação adversa. Honrando aos seus homens e mulheres de Deus, Ele faz isso. Nós estamos vivendo um momento de pandemia já há 7 meses, e
Deus opera mesmo na situação adversa. Deus tem trazido o pão nas nossas mesas. Deus tem trazido a cura através da farinha nas nossas mesas e tem sobejado. Isso graças ao nosso bom Deus, que opera além das circunstâncias adversas. Essa é a lição que eu queria deixar para vocês, não é? Lembrando que esse texto básico está lá em 2 Reis 4, do 38 ao 44. Vocês vão poder ler, fazer a leitura desse texto em que Eliseu faz esses dois milagres, né? Primeiro, a cura da panela, e segundo, a multiplicação dos pães e das espigas, prefigurando o milagre que Jesus faria na multiplicação dos pães e dos peixes. Amém? Espero que vocês tenham gostado da aula, espero que vocês tenham aprendido alguma coisa, mas nunca deixem de acompanhar no livrinho e na Bíblia as referências que nós damos aqui, né, para complementar essas lições que nós estamos trazendo para vocês, tá bom? Obrigado pela atenção, continuem conosco, as nossas lições estão no YouTube e vamos até o final do ano assim, amém? Obrigado, um forte abraço.